Olá, crianças do quinto ano. Espero que vocês estejam bem, todo mundo bem, família, né? Todos bem. Então, que bom. Gente, nós estamos aqui para dar continuidade nas nossas aulas de geografia. Então, como vocês lembram, né? Como vocês já sabem, a nossa aula de geografia nós vamos demos início já, né, do primeiro capítulo, certo? Que é as cidades e suas funções, né? As cidades e suas funções. Então, vamos relembrar um pouquinho, né, do conteúdo, onde começou e onde a tia parou, para a gente dar continuidade, tá bom? Então, como vocês sabem, né, ao longo do tempo as cidades cresceram, né, e se diferenciaram, né, das outras, passando por inúmeras transformações, né, tanto na quantidade de habitantes quanto na paisagem, né? Isso foi isso que nós estudamos, vocês estão lembrados, né? E essa quantidade de habitantes, né, de paisagem também que foi modificando, ela tem, né, constantemente, ela tem essa modificação constantemente, né? Tanto é que às vezes você vai num lugar, você pode prestar atenção, você vai num lugar e quando você passa assim uns anos ou uns meses, quando você volta, você já nota a diferença, porque alguma coisa mudou, né? Teve alguma transformação nessa cidade, não é isso? Então, gente, com o passar do tempo, né? Foi modificando, foi diferenciando, né? E o que quer dizer função? Lembra que a gente falou lá na aula passada, né? Função, lá no prosário tem dizendo que é atividade natural ou característica de algo. E quando a gente fala das cidades e suas funções, nós vamos para a primeira que nós estudamos, né? Que nós falamos anteriormente na primeira aula, né? Que é sobre a cidade brasileira, né? E suas funções. No caso, nós falamos primeiro sobre política administrativas. Lembram? Que cidades brasileiras com funções políticas administrativas. Bom, então algumas dessas cidades, como vocês sabem, né, eles desempenham um papel administrativo especial. Serve de capital, né, do estado, né, e nessas capitais estão situados importantes edifícios, né, que servem de sede do poder executivo, não é? Então, essa sede, né, a sede do governo. Lembra que nós comentamos? Muito bem. E falamos também de cidades industriais, não foi? Pronto. Então, nós falamos das cidades industriais, são as cidades cuja a principal atividade econômica, né, é a indústria, né, que já está dizendo, cidade industrial. Então, nós paramos, se eu não me engano, na página 179. Aí nós falamos da Zona Franca de Manaus, não foi? Então, as cidades industriais, já está falando, a cidade industrial. Então, é porque tem muitas indústrias, né? Aí até eu citei algumas cidades industriais, no caso, que eu falei São Bernardo, né? São Bernardo do Campo, que é em São Paulo. Não foi isso? Pronto. Falei também de Belo Horizonte, que é em Minas Gerais. Falei de Manaus, não foi? Falei de Joinville, Santa Catarina, né? Então essas são algumas das cidades que são o quê? Cidades industriais, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Zona Franca de Manaus, né? Então muitas cidades se tornou o centro industrial, né? Como das indústrias, né? Então devido à oferta de matéria-prima, né? Estarem perto de centros consumidores, né? Como essas cidades, né?
Então, o que foi que eles fizeram? Eles tiveram, né, o governo, tiveram, ó, né, vamos fazer aqui, né, na Zona Franca de Manaus, que tem como, né, ser indústria, né, tem muita indústria, então tem muita parte econômica também, né, dinheiro, né, essa movimentação. Então, foi o que aconteceu, né? Então, essa mediação ela foi criada, como vocês sabem, eu estou na página 178, tá, pessoal? Na página 178, vocês estão vendo aí que tem falando sobre a Zona Franca de Manaus, tá? E temos também, aí vamos começar, né, com a nossa página 179. Eu deixei essa imagem de abertura para que vocês vejam a cidade que nós estudamos, né, que foi Olinda, Pernambuco. Então, nós vamos lá para a nossa página de hoje, que é a nossa página 179, tá? Página 179, né? A gente vai colocar lá, olha só, aqui nós temos, né, ó, aqui nós temos uma, né, o quê? Uma cidade, né? Essa cidade, ela é cidade comercial e prestadora de serviço. Então, algumas cidades brasileiras apresentam muitos estabelecimentos comerciais e de serviços, como supermercado, farmácia, bancos, clínicas médicas, hospitais, escritórios de contabilidade e advocacia. Nós temos cabeleireiros, né, tinturarias, lojas de conserto, roupas e etc. Então, nessas cidades, pessoal, elas são o quê? Prestadoras de serviço. Tem também as cidades comerciais e as prestadoras de serviço. Então, por exemplo, esse tipo de cidade é Cuiabá, Mato Grosso, né, Maringá e Ribeirão Preto, em São Paulo. E temos agora, nós vamos falar um pouquinho sobre cidades religiosas, né? As cidades religiosas, como nós estamos vendo aí, a cidade de Aparecida, que é em São Paulo, né? Aqui nós temos a igreja, uma multidão de pessoas, de fiéis, né? Que vão, né? Dar, né? A graça, né? Que é alcançada, agradecer a graça que foi alcançada, né? Pela Nossa Senhora de Aparecida. Então, essa cidade, gente, ela a atividade dela é econômica, né? Porque tem muita gente indo para lá. Então, diversas cidades brasileiras têm suas atividades econômicas dedicadas à grande quantidade de visitantes que recebem por motivos religiosos. Essas pessoas podem se concentrar na cidade durante um curto período para participar de uma festa religiosa importante, ou podem visitar essas cidades durante todo o ano. Então, gente, esse é o caso da cidade de Aparecida, tá bom? Que é em São Paulo. Além de cidade de Aparecida, nós temos também outras cidades. No caso, Novo Trento, que é em Santa Catarina, Juazeiro do Norte, que é aqui em Ceará, né? No Ceará, que é Padre Cícero, né, pessoal? Santa Cruz, que é Rio Grande do Norte, Belém, nós temos Trindade, nós temos Caeté e temos Salvador em Bahia, né? Caeté em Minas Gerais. Então, essas cidades, gente, elas são cidades religiosas, tá bom? E o que uma cidade precisa ter para ser considerada religiosa, né? Então, o que uma cidade precisa ter para ser considerada uma cidade religiosa? Então, nós sabemos que essa cidade, ela recebe muitos fiéis, né? Ela tem estão vinculadas às atividades que desenvolvem devido ao atrativo de caráter religioso, né, pessoal? Então, esses eventos, eles podem ocorrer em períodos específicos ou durante todo o dia, né? Então, essas são das cidades, né, que tem esse lado, né, tem essa religiosidade, né? Então, é muito importante, né, a nossa religião, né? Falar com Deus, pedir a Deus, então é muito importante, né?
fazer Deus fazer parte da nossa vida. Então vamos lá. Para saber mais, nós estamos na página 180, tá bom? Para saber mais, como você aprendeu até aqui, algumas cidades atraem muitos visitantes, porque tem função religiosa. Essas cidades existem no Brasil e em outros países do mundo. Então, você já ouviu falar de Meca? Meca é uma cidade que fica na Arábia Saudita. Nela ocorre uma vez por ano um dos maiores encontros religiosos do mundo. Esse evento atrai cerca de 2 a 3 milhões de pessoas de vários países. Observe a imagem a seguir e veja a quantidade de pessoas em 2 pontos diferentes das cidades. Olha só, estão vendo, gente? Olha, deixa eu mostrar mais um pouquinho. Olha o quanto tem de gente, né? Realmente, olha só, né? Olha só, tá? Então, aí nós temos o Monte Arafat, né? Um dos pontos sagrados visitados em Meca, na Arábia Saudita. Aqui, olha tanto de gente também. Aqui nós temos o que? Milhões de pessoas dentro e fora da grande mesquita de Meca. Olha só, pessoal, realmente, olha só, muita gente, né, pessoal, fora e dentro da mesquita, né, na Arábia Saudita, tá? Então, vamos dar continuidade. Agora, nós vamos para a nossa página 181, né, falando sobre os centros históricos. Agora nós vamos falar de cidades históricas, tá? Então a tia está mostrando para vocês, ó, cidades históricas. Aí nós temos a cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, né? Que tem um Aleijadinho, né? Olha só o tanto de arquitetura, que coisa mais linda, né? Os edifícios, né? Olha só, as igrejas, né? São muito bonitas, porque tem muitos pontos históricos, né? Então, Ouro Preto é conhecido como centro histórico, tá? Cidade histórica. Então, toda cidade tem uma história, formando-se e cresceu, né? Formou-se e cresceu ao longo do tempo. Entretanto, costuma-se chamar de cidade histórica aquela que tem importância no passado e conseguiu preservar seu patrimônio histórico, cultural e arquitetônico. Nessas cidades ainda encontra-se, né, em constante, né, construção, como moradia, igrejas, monumentos e outras edificações que descrevem e ilustram fatos importantes ocorridos no passado. Então, esses fatos, né, importantes ocorridos no passado que levam também a história, né, de Ouro Preto, por ela ser um centro histórico, uma cidade histórica, tá? Então, além disso, essa cidade, ela relembram e guardam a memória da cultura, dos costumes de povos que vieram em outras épocas. Então, eles guardam muito isso, né, gente? Essa história, né? A história é o costume, né? A cultura. Nós temos aqui Porto Seguro, na Bahia, Salvador, também na Bahia, Olinda, Pernambuco, Diamantina, Minas Gerais, Ouro Preto, Minas Gerais. São exemplos de cidades históricas do Brasil, certo? Então, são pontos históricos. Então, vamos saber um pouquinho mais, ó, com a lupa na mão. Vamos lá. Alguns locais classificados como cidade histórica brasileira têm importância mundial, pois guardam a memória
as riquezas culturais, os costumes e a identidade da humanidade. Elas são consideradas patrimônios mundiais pela Unesco, né? Então, o que quer dizer Unesco? Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Nós já estudamos sobre a Unesco também um pouquinho, não foi? Então, é um órgão responsável por conferir esse título aos patrimônios que são classificados em o que? Culturais e naturais. Então, culturais é o conjunto de bens materiais ou imateriais que guardam a identidade ou a memória de um povo, tais como monumento, edifícios ou sítios com valor históricos universal, certo? Temos aqui naturais, olha só, os bens naturais, bens que não receberam a interferência humana, né, para serem construídos, tais como locais exuberantes, habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas, áreas de conservação ou de valor científico. Então, esses são os naturais, certo? É resguardado, né? Cuidado pela Unesco, tá? Então, gente, como vocês sabem, a nossa página de hoje é até a nossa página 181. Então, nós ficamos por aqui, tá? Vou botar essa imagem belíssima, né, de Ouro Preto. Então, a tia Cris fica por aqui com a nossa aula de hoje de geografia, tá bom? Então, até as nossas próximas aulas. Fiquem com Deus, se cuidem. Beijo, tchau, tchau.